Olá, sejam bem-vindos ao seu programa de todos os dias. É um prazer muito grande poder estar aqui para transmitir a todos a vida. Por mais que seja difícil, por mais que situações terríveis você tenha enfrentado na sua vida, nós vamos mostrar para si que o tempo dos milagres não acabou. O tempo dos milagres é hoje. Hoje mesmo Deus pode abrir uma porta, te surpreender positivamente, fazer mudar uma situação que lhe tem trazido dor e angústia. E justamente por isso, aqui no programa, nós vamos fazer uma oração. Está escrito que muito pode, pela sua eficácia, o poder de uma oração. E nós queremos interceder por todos, inclusive independente de religião, de quem seja você, ou até se você não tem religião, eu lhe convido a fazer uma experiência de fazer uma oração sincera para Deus e Deus vai te responder. Ele vai te dar um sinal, ele vai fazer você perceber a mudança. A mudança, o milagre, a transformação acontece quando a pessoa ela faz alguma coisa. Às vezes a pessoa ela não sabe como resolver a situação, como mudar a situação, mas ela precisa fazer algo. E quando você não tem o que fazer do ponto de vista humano, quando você chegou no limite da sua dor, você se encontra angustiado, você tem que elevar os seus pensamentos a Deus e buscar no Todo-Poderoso o que chamamos de milagre. Eu vou colocar o depoimento da Dona Teresa, que sofreu com maldições espirituais. Havia espíritos malignos que estavam destruindo a vida dela. Você vai poder perceber como ela sofreu os ataques espirituais. E se você tem sido atacado do ponto de vista espiritual, se você tem sido atacado na sua vida espiritual, eu quero que você então seja livre. Inclusive, vamos fazer um trabalho hoje de libertação poderoso. Vamos estar de plantão durante todo o dia e todos os templos da Universal, e aqui na França você pode nos contactar por este número para saber a morada mais perto de si, o 07 49 18 12 41. Inclusive temos o trabalho em português da França, as reuniões em português, e você poderá se informar melhor. Agora, se você crê no poder da oração, prepare um copo com água, porque daqui a pouco no programa nós iremos falar com Deus e determinar o milagre na sua vida. Não há nada para Deus que seja impossível. Tudo para Deus é possível. E através da oração isso ficará provado. Acompanhe essa linda história de superação e já voltamos. Eu nasci numa família perturbada. De noite, muitas vezes eu gritava e falava para o meu marido que eu ia morrer. Tinha esses vultos à minha espera. Eu nasci numa família perturbada, tinha bastantes problemas e quando eu fui desenvolvendo, eu via o que se passava em casa e eu ficava triste, eu vivia aquilo. E o tempo foi passando e eu comecei a ter medo de tudo. Eu tinha medo até da minha própria sombra. Passado uns tempos, eu comecei a ouvir, aos meus 12 anos, comecei a ouvir vozes, a ver vultos e fugia de casa, porque eu pensava que chegava à noite e eu pensava que o problema era em casa. À noite, para mim, a noite era a morte, então eu fugia. Cheguei a fugir para a rua, cheguei a fugir para uns tios meus e bastante tempo eu não dormia em casa. Eu comecei a dormir na casa dos meus tios. Um dia de manhã eu saí para o trabalho, tinha esses vultos à minha espera, eu comecei a gritar tanto e a fugir para eles não me pegarem, que eu consegui meter a porta da casa dos meus tios dentro. E só parei no quarto à beira deles, com tanto sofrimento. O meu sofrimento era tanto que eu cheguei a recorrer a bruxos, a padres, a cartomantes, inclusive a fazer promessas que eu andava muitos quilómetros a pé, uma vez por ano eu fazia, porque eu era católica, eu fazia o São Bento a pé e prometia sempre, cada ano era diferente, ou ia a pão e água, ou ia descalça. Eu pensava que tinha que buscar noutros deuses para eles interceder por mim.
E eu fazia promessas, eu ia a esses lugares para conseguir, através deles, chegar a Deus. E isso nunca aconteceu. O tempo foi passando, namorei, casei, pensando que ia resolver a situação. Então, os problemas continuaram, eu tinha medo de dormir de luz apagada, dormia de luz acesa, não me deitava, não vinha cá fora da porta quando fazia escuro, porque eu tinha medo de tudo. De noite, muitas vezes eu gritava e falava para o meu marido que eu ia morrer, porque eu não me sentia bem. E aí começaram os problemas também com o meu marido. E a gente ofendia-se um ao outro verbalmente. E ele chamava-me nomes que eu não gostava de ouvir, eu também chamava a ele o que também ele não gostava de ouvir. E depois tive a minha filha, que nasceu também com, já começou a crescer também com um problema de saúde. O médico dizia que era o pus da garganta que lhe afeta os ossos, que ela sofria muito dos ossos, e tinha miopia. Também já comecei, logo pequena de 3 anos, ela tinha 3 anos, quando começou com esses problemas. E a minha vida foi assim, uma vida de sofrimento. Eu não estava bem em lado nenhum, eu sentia um vazio muito grande. Eu não estava bem porque eu tinha medo, eu olhava para um lado e para o outro, estava sempre a ver quando é que se me surgia alguma coisa. Eu tinha medo de tudo, porque além disso, também a minha vida não andava para a frente. Tinha a vida muito amarrada, até porque eu comecei a construir a minha casa e tive muito tempo parada, porque eu não tinha dinheiro. Tinha a vida mesmo amarrada. Uma colega minha me falou, que já tinha visto na revista Maria, e então ela disse-me se eu queria ir com ela, e eu fui. E a partir desse dia eu nunca mais deixei de ir à igreja, de buscar Jesus. Cheguei arrasada, cheguei cheia de problemas, embaixo, com medo de tudo, com medo até da própria morte. A minha vida financeira estava um caos. Quando eu cheguei, comecei a dar ouvidos à palavra do homem de Deus, comecei a pôr em prática, a fazer os meus votos, e aí eu vi que a minha vida começou a mudar. Não foi no primeiro dia, que não foi fácil, mas ao longo do tempo eu comecei a pensar que se eu não depositasse a minha vida nas mãos de Deus, eu não ia conseguir nada, porque eu já tinha recorrido a outros deuses que nunca fizeram nada por mim. E então, assim, eu não tenho nada a perder. Eu vou confiar, eu vou acreditar no que o homem que está ali no altar, o homem de Deus, está a falar. Eu comecei a praticar o que ele me ensinava e a minha vida começou a mudar. Porque eu era muito rancorosa e ninguém podia falar para mim porque eu maltratava. No trabalho, eu não aceitava o que me diziam e eu comecei a mudar. Houve essa mudança logo. Foi essa mudança que eu comecei a perceber logo. E Deus começou a trabalhar o meu interior. Olha, quando eu recebi o Espírito Santo foi um dia muito maravilhoso para mim. É Ele que me dá a paz, preencheu o meu vazio, preencheu o buraco que eu tinha aqui dentro. Porque eu tinha um buraco e eu chorava por tudo e por nada. Porque eu não via solução e aquilo era uma dor muito grande, que não dá para explicar. Hoje eu estou em paz, hoje eu tenho o Espírito Santo e não há dinheiro que pague isso. Eu deixei de ver os vultos, hoje eu saio cá fora a qualquer hora e não tenho problema nenhum, e começou a mudar aí. E começou a mudar também a vida financeira. Comecei a construir a minha casa, que hoje, graças a Deus, tenho a minha casa, tenho a minha vida abençoada, tenho a minha família abençoada, e hoje eu sei que eu sou recompensada e não me falta nada. Não há nenhum trabalho de bruxaria, não há nenhum trabalho de feitiçaria, não há inveja, não há maldição que possa resistir ao poder de Deus. Está escrito que a mensagem da cruz é loucura para quem não crê, mas é o poder de Deus para os que creem. E como está escrito, o Senhor Jesus levou as dores, o sofrimento, o castigo dele nos trouxe a paz, e pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. E vamos estar hoje testificando, atestando que o Senhor Jesus está vivo. O oprimido, o depressivo,
o potencial suicida, a pessoa desesperada, doente, ela vai sair hoje da Universal liberta. E eu lanço um desafio para você que não aguenta mais o sofrimento, não aguenta mais a dor, não sabe o que fazer diante dessa situação. Deus vai mudar a sua vida. Inclusive, eu quero mostrar para vocês esse versículo que nos chama a atenção. Olha o que diz: porque dizia consigo, se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. Uma mulher hemorrágica que durante 12 anos ela padeceu, ela ia gastando tudo quanto tinha com os médicos, não resolvia o problema, ela ia empobrecendo e ficando mais doente. Mas quando ela ouviu falar o que Jesus fazia, como você está ouvindo aqui no programa, ela dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei curada. Talvez o que você tem dito é que não tem jeito, que não tem solução, que você nasceu para sofrer, que para a sua vida não tem saída. Essa mulher não, ela dizia consigo mesma, se eu tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu ficarei curada. 12 anos de sofrimento acabou no momento que ela tocou nas vestes do Senhor Jesus. Espiritualmente, você vai tocar nas vestes do Senhor Jesus. Você vai tocar nas vestes e você vai trocar os pensamentos. Pensamento negativo, pensamento de dúvida, de medo, de tristeza, de inferioridade, as limitações, tudo aquilo que faz você ficar impedido de superar certas situações. Problemas antigos serão resolvidos, situações serão mudadas. Hoje, sexta-feira, um trabalho poderoso de libertação nós faremos na Universal. Aqui na França, você pode se informar melhor, a morada perto de si, temos as reuniões em português também, e você pode participar. 07 49 18 12 41 é o número do WhatsApp. Eu vou colocar mais resultados do que tem acontecido ali em La Plaine e em instantes eu volto, nós vamos fazer a oração, vamos falar com Deus em seu favor. Prepare o copo com água. Conte para nós como é que era a vida da senhora antes de conhecer a Igreja Universal. Antes de eu chegar à Igreja Universal, assim, para ser bem mais completa, nós somos 7 irmãos, nós crescemos num lar violento, né? Meu pai era um homem muito, na violência doméstica, né? Meu pai era um homem muito violento e batia na gente todos os dias, na minha mãe também, todos os dias. Nós vivíamos no pânico, no medo, sempre com fome, na miséria. Então meu pai tinha tentado várias vezes matar a minha mãe, né? E inclusive quando ela estava grávida de mim, ele tentou jogar ela no poço de água e meus irmãos falaram, e então era muita violência. Então quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai ele matou a minha mãe e se esfaqueou, né? Foi com faca, né, que ele matou minha mãe e se esfaqueou com 3 facadas nele e uma nela, na minha frente. Então nós estávamos muitas pessoas no lugar, mas eu fui a única que fiquei olhando aquela situação. Então minha mãe chegou a óbito no domingo, meu pai na sexta-feira, e a partir daí as coisas já não eram boas, aí pronto, começou. Nós perdemos os nossos pais todos na semana, e depois os irmãos maiores colocou os menores no orfanato, família que cuidava, rua, tudo eu conheci. Cheguei a viver na rua 2 vezes. Então, eu nunca consegui ser uma pessoa muito violenta, que falava muito, eu guardava muitas coisas. Então, eu com certeza já tinha depressão, porque eu sentia uma tristeza muito grande e não entendia, né, por que o meu pai ele tinha matado minha mãe, por que ele tinha colocado a gente naquela situação, né? E aí eu me encontrei grávida do meu primeiro rapaz, e quando eu tive o Tibo, eu entrei em estado de choque, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não tinha para onde ir com o meu filho, e às vezes eu ficava o dia todo andando no final de semana, porque eu não tinha onde ficar, não tinha o que comer. Depois, quando passou tempo nesse sofrimento, eu conheci o pai dos meus 2 últimos filhos, e aí pronto, a situação piorou mais ainda, quando
Era um homem que saía, que bebia, que me humilhava muito, tudo. E então a depressão só foi afundando mais. Eu me encontrava numa situação, eu era extremamente doente, eu tinha pesadelos constantes, eu ouvia vozes. Eu cheguei ao ponto de começar a sentir que eu comia pedra, pastor. De tão, eu me rasgava, eu rasgava o peito, assim, porque eu queria que aquela dor ela desaparecesse. Então, quando eu engravidei da minha última filha, o estado foi piorando, porque além da realidade da vida, eu me dizia, como é que eu vou fazer para me cuidar de mais uma criança? Porque, né, o pai, naquele momento, não me ajudava. Então, passava por muita humilhação, ele me jogava da cama no chão e tudo. E aí eu comecei a ter o desejo de morrer profundo mesmo, ao ponto de desejar 24 horas, procurar uma maneira de tirar a minha vida. A penúltima vez que eu tentei o suicídio, eu fui para a BR-153 no Brasil, que todo mundo conhece. É uma BR que nunca para, né? Eu cheguei ao ponto de ir para lá, mas eu imagino que eu fiquei mais ou menos 1 hora lá e não passou nenhum caminhão. Até hoje eu me pergunto como é que é possível, né, que não passou nenhum caminhão. Mas quando eu voltava para casa, a revolta era muito grande, porque nem morrer eu conseguia. Então, assim, eu falava, nem para morrer você presta. Aí eu comecei a entrar na mutilação. E eu já tinha meus 3 filhos, né? As pessoas falavam, pensa nos seus filhos. Mas a depressão era tão profunda que eu já não pensava mais nos meus filhos. Eu queria mesmo era arrancar aquela dor infeliz de dentro de mim. E eu ficava sempre pensando no passado, por que eu não tinha meus pais. E o fracasso era total. Eu não conseguia nada, eu não conseguia trabalho, eu não conseguia estabilidade, eu não conseguia dormir bem, eu não tinha saúde, eu não tinha sorriso, eu não tinha mais nada. Eu cheguei ao ponto de, grávida da minha filha, ter 45 quilos. Eu fui estrupada, eu fui abandonada, eu fui muito insultada, muito humilhada. Eu já vivi na rua 2 vezes. Até eu conhecer Jesus, eu vivi na rua 2 vezes. Porque se eu for falar tudo que eu vivi, é muito, né? Mas o mais importante foi quando eu clamei ao Senhor nessa vez. Aí passou acho que foi uns 45 dias, 50 dias. Eu tive uma outra crise com o pai dos meus filhos, que me jogou de novo no chão. E aí, quando foi de tarde, a mesma coisa que eu tinha percebido no outro dia que eu clamei ao Senhor, eu percebi. Eu levantei, tomei banho. Eu não tinha dinheiro, pastor, mas eu desci, peguei o transporte e o Espírito Santo, eu creio, que ele que me levou para a igreja, porque a igreja que eu fui era um antigo cinema. Então, quer dizer que não era a igreja, eu não ia procurar ajuda no cinema, né? Então, o Espírito Santo, ele me levou lá para aquele lugar. E foi a primeira vez que eu recebi uma oração na Igreja Universal. Então, eu tinha insônia e tinha pesadelo. E eu tinha um pesadelo por mais de 5 anos, o mesmo pesadelo, e ele me causava o mesmo efeito. Eu acordava toda destruída. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez através da oração daquele homem de Deus foi que, a partir daquele dia, nunca mais eu tive insônia. Hoje eu tenho que me sacrificar para levantar, para fazer os meus propósitos de madrugada. Então, Jesus me curou da depressão, né? Porque eu tinha a mutilação, eu comecei a me mutilar, a arrancar cabelo, a me bater na parede, a me cortar e tudo. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi a insônia. E depois ele foi pouco a pouco trabalhando na minha vida. O processo foi longo, eu errei várias vezes, mas eu sempre percebi que o Senhor Jesus nunca me abandonou. E para essa pessoa que nos acompanha agora, que está nos assistindo, o que a senhora tem para dizer? Que está agora num quarto trancado, em depressão. Que palavras a senhora tem para dizer para essa pessoa? Olha, foi o que eu fiz, né? Eu nunca desisti. Por mais que eu errava no começo e tudo, eu falava, não vou desistir, porque eu sabia que era só a mão poderosa do Senhor Jesus que poderia me ajudar. Então, que você permaneça, que você faça a corrente de oração, o jejum, que você venha buscar ajuda, porque assim como eu que desejava uma vida diferente da que eu tinha, se você é assim, Ele vai te dar, porque Jesus, Ele me deu e me honrou em tudo. Hoje, livre da depressão, há quanto tempo? Desde a primeira vez que eu entrei, a gente tem lutas, né? E faz a gente chorar, mas depressão é particular, pastor. Uma vida inteira de depressão, de sofrimento. Em quanto tempo, desde que a senhora colocou os pés na igreja, a senhora ficou livre? Já no primeiro dia, eu já tive uma grande melhora, né? Porque se percebia, assim como se percebia a depressão em mim, eu percebi
Já porque eu fui curada da insônia, e aí automaticamente o meu sistema nervoso ele se recuperou, a depressão, para mim, foi a partir do primeiro momento. É claro que exigia mais tempo, né, que eu fosse, mas eu fui, e Deus foi honrando, foi fazendo todos os milagres que eu precisava em mim, na minha vida e na vida dos meus filhos. Hoje totalmente livre? Sim, senhor, graças a Deus. Nós estaremos então realizando hoje o trabalho de libertação, o desafio da cruz, e certamente você será livre de todo sofrimento. Chegado o momento da oração, nós vamos falar com Deus em seu favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro em favor de todas as pessoas aflitas que estão agora acompanhando o nosso programa. Há pessoas que estão doentes, outras estão depressivas, há pessoas que não têm paz dentro de casa, há aquelas que tudo tem dado errado. Ela perdeu o controle, o prazer pela vida, ela perdeu a alegria de viver. Visita a vida dela e arranca o mal, arranca o espírito da morte, o espírito do suicídio, arranca da vida dessa pessoa tudo aquilo que tem causado sofrimento e dor, sofrimento e tristeza, angústia, pavor. Há pessoas que estão neste momento precisando de uma resposta, de um milagre que ninguém pode dar para ela. O Senhor pode. Então, meu Pai, dê a ela a tua paz, a tua força, dê a ela o ânimo que ela precisa para superar. Dá a direção do teu Espírito para que ela possa ser conduzida à resolução deste problema. Eu consagro a Ti esta água, peço que o Senhor abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água, receba a vida. Em nome do Senhor Jesus, sejam curados, libertos, sejam livres do mal. Receba a libertação de todas as forças malignas e receba o poder do Altíssimo sobre o seu ser. Eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Que Deus ilumine, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu queria lembrar que neste domingo nós teremos o domingo onde toda a família será consagrada a Deus. Eu estarei pessoalmente na entrada do nosso centro de ajuda em La Plaine, Saint-Denis, para receber a todos que virão. Traga as fotografias da família e também convide a sua família para vir. Quando aquele homem levou o filho que era possesso por um mal espiritual, Jesus o libertou. Era um espírito mudo. O jovem era mudo porque havia um espírito mudo na vida dele. Seu filho é bom, mas há um espírito do vício. O seu marido é bom, mas há um espírito de nervosismo, de violência, de vício, há um espírito de promiscuidade, de adultério, de infidelidade. Há um mal espiritual. Tem muitas pessoas que têm consciência disso. Então, neste domingo, se for possível, venha em jejum e nós vamos estar nos unindo contra todo o mal para determinar a libertação da família, a libertação de toda a sua casa. E todos os templos da Universal, e aqui na França não será diferente. Para saber a morada mais perto de si, nos contacte por este número e teremos todo o gosto em lhe ajudar. E iniciaremos 21 dias de desintoxicação e de fortalecimento espiritual, o jejum de Daniel, que explicaremos melhor pessoalmente. Um forte abraço e até a próxima!